Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez nos encontramos no nosso compromisso semanal, programa Luz da Vida, para conhecer a Palavra de Deus, meditá-la e pô-la em prática. Essa é a principal finalidade desse nosso encontro. Que alegria saber que toda semana você se encontra diante do televisor conosco. Você é a razão do nosso esforço, do nosso empenho em possibilitar um encontro, uma meia hora inteiramente dedicada ao conhecimento da Santa Palavra de Deus. Damos continuidade ao nosso propósito, que está explícito em vários programas anteriores neste Ano Santo da Misericórdia, de refletir sobre as 14 obras de misericórdia, a bula de indição do Ano Santo de Misericórdia de Papa Francisco, a bula Misericordiae Vultus. Neste documento importante, Papa Francisco pede que nós, neste Ano Santo, reflitamos sobre as obras de misericórdia, que são 14. As obras de misericórdia espirituais são 7. Para cada uma delas, dedicamos um programa, Luz da Vida, e 7 obras de misericórdia corporais. Hoje nós vamos tratar da 6ª obra de misericórdia corporal. Vamos lembrar quais são as 7 obras de misericórdia corporais. Primeira, dar de comer a quem tem fome. Segunda, dar de beber a quem tem sede. Terceira, vestir os nus. Quarta, dar pousada aos peregrinos. Quinta, de que tratamos no programa anterior, assistir aos enfermos. Sexta, visitar os presos. É o assunto do programa de hoje. E na próxima semana trataremos da 7ª obra, enterrar os mortos. Antes de tudo, convém dizer que nosso Senhor Jesus Cristo foi um preso. A Bíblia não descreve com precisão onde nem quanto tempo Jesus passou na prisão. Jesus ficou preso. Mas é uma leitura dos relatos da paixão do Senhor, uma leitura atenta nos leva a concluir. Deram voz de prisão a nosso Senhor Jesus Cristo no Jardim das Oliveiras, depois que ele instituiu a Eucaristia. Quando Judas, com o propósito de traí-lo, já havia saído e tudo estava armado para prendê-lo, Jesus se dirige com os apóstolos para o Jardim das Oliveiras. E lá ele se apavora, ele se perturba, e chegam os soldados com Judas, que beija Nosso Senhor, é o sinal para que os soldados prendam Jesus. E depois não se diz mais nada, a não ser que no outro dia Jesus se apresenta para o julgamento iníquo a que ele se submeteu e depois a sentença para ser crucificado. Ora, nesse interstício, evidentemente, Nosso Senhor Jesus Cristo ficou preso. Ele não fugiu, certamente ele ficou trancafiado. E certamente foi na cidade de Jerusalém. Diferentemente de João Batista, que quando foi assassinado, sua cabeça foi cortada, ficou na prisão de Maqueronte, uma fortaleza próxima do Mar Morto, a cerca de 30 quilômetros da capital, Jerusalém. Então, Jesus experimentou essa condição existencial de preso, de inocente. Preso, inocente. O pavor, a angústia, o medo, a fome, certamente o mal-estar de um lugar pútrido, de um lugar fétido, de um lugar mal cheiroso. Jesus experimentou essa condição. Aí nós compreendemos que no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus vier na glória e dividir a humanidade entre os que estiverem à direita e os que estiverem à esquerda, ele pronunciará aos que estiverem à direita: tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestiste,
enfermo e fostes visitar-me, preso e fostes ver-me. Jesus, evidentemente, aqui pensa, antes de tudo, literalmente naquela condição que ele experimentou. Nele e também em todos os presidiários, em todos os trancafiados, em todos os reclusos da face da terra de todas as épocas. Falemos um pouco da condição existencial do preso. Por que alguém é preso? A resposta não é simples. Porque há prisões legais e prisões ilegais. Porque há prisões que são realmente motivadas por uma causa legítima à luz da legislação civil vigente. E há prisões arbitrárias. Há prisões justas e há prisões injustas. Não vamos aqui fazer uma análise tanto de uma situação quanto de outra situação. Detenhamo-nos na condição física, espiritual, existencial do preso. A liberdade é um dom de Deus para todos nós. O direito de ir e vir, garantido na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, é tutelado, é um bem supremo, digamos assim. Deus nos fez para que nos dirigíssemos de um lugar para o outro. Crescei, multiplicai-vos, enchei, povoai, submetei a terra, a capacidade de ir e vir. Quando nós perdemos esta capacidade, a nossa condição existencial muda completamente. Ordinariamente, um preso não sente prazer por estar ali preso, independente de ser culpado ou inocente, independente de aquela situação ser justa ou injusta. Ele está psicologicamente arrasado. Arrasado porque não pode se locomover. Arrasado porque sua liberdade está tolhida. Arrasado certamente porque está constrangido com aquilo que pensa a sociedade a seu respeito. Mas particularmente aquilo que pensam aqueles que gostam dele, seus entes queridos, seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho, as pessoas honradas. Trata-se, portanto, desculpe a expressão, de um baque profundo. É psicologicamente arrasador, avassalador, o fato de alguém se encontrar nessa condição. Outrora se locomovia, agora não pode mais. Outrora tinha liberdade de ir e vir, agora não tem mais. Isso se agrava com a culpa, com a consciência de que ele está ali porque merece, porque fez por onde. Há uma frase pronunciada por um dos ladrões que foram crucificados com Jesus, uma frase de um ladrão dirigida ao outro ladrão. O primeiro blasfemava contra Jesus. O outro então se volta para ele e o censura. Quanto a nós, é de justiça que nós estejamos aqui. Estamos aqui porque é justo, mas este não fez nada. Censura um ladrão, o outro, o primeiro censura o segundo, porque este segundo blasfemava contra Jesus. Talvez até palavrões impropérios. O que nos interessa aqui é de justiça. Então vocês imaginem a situação existencial do preso, culpado, e que tem consciência da sua culpa e de que tem consciência de que está ali porque cometeu um delito. Isso abate profundamente, arrasa psicologicamente aquela pessoa. Há exceções, por favor, a isto. Há pessoas que não admitem jamais a culpa, há pessoas que não caem realmente em si, há pessoas, usando o linguajar dos jovens, para as quais a ficha ainda não caiu, ou não admite que a ficha tenha caído, ou não querem que a ficha caia.
e mesmo sendo culpadas, julgam-se inocentes, acham que foram vítimas de um complô, etc. Mas, ordinariamente, independente de ser culpado, de ser inocente, cada caso é um caso, por favor, é uma situação psicológica e espiritual arrasadora. Pior ainda é quando a pessoa está ali injustamente. Foi colocada ali sem ter merecido, sem ter cometido nenhum delito. Erros, às vezes, são cometidos pela lei dos homens, pelas autoridades humanas. De qualquer maneira, cada caso é um caso. De qualquer maneira, todas essas situações produzem no presidiário, uma condição terrível. Vejamos alguém que foi colocado na prisão injustamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 17 a 21. Levantaram-se então os sumos sacerdotes e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide e apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram ao amanhecer no templo e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciãos de Israel e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Jesus, o encarcerado, foi para a prisão injustamente. Pedro, o encarcerado, foi para a prisão injustamente. Mas o programa de hoje não é somente para falar de presidiários que estão na prisão injustamente, mas de qualquer presidiário. Assim como o enfermo se coloca numa condição de carência, de limitação, de completa impotência diante da enfermidade e precisa dos outros, e precisa de uma terapia, e precisa de um remédio, ele não se basta a si mesmo, também os presidiários encontram-se em situação parecida. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade a esse assunto tão importante. Terminamos o primeiro bloco formulando a seguinte pergunta: o que especificamente o cristão que cumpre esta obra corporal de misericórdia deve levar aos presos? O que é o específico da ação pastoral junto aos enfermos, junto aos presidiários? Se fala muito de ação na pastoral carcerária. A pastoral carcerária é uma das pastorais mais importantes da Igreja Católica, levar assistência aos presos. Respondemos em vários níveis. Primeiro, o presidiário necessita de muita coisa. Necessita de assistência jurídica. Como cidadão, ele tem direito a um advogado, a alguém que defenda os seus direitos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O enfermo, ou o presidiário, tem o direito a uma vida digna, sem dúvida alguma. Não é porque ele cometeu o crime hediondo, crime grave, porque ele violou a lei dos homens, que ele deva viver como um animal. De forma alguma, devemos lembrar, aqui não se trata de concordar, de atenuar, de legitimar, de dizer que aquilo que ele fez, que o levou à prisão, não é grave. Por favor, lembremos-nos de que, se agora são eles, amanhã poderemos ser nós. Amanhã poderão ser aqueles que nós estimamos, aqueles aos quais queremos bem. É o grande desafio de o governo, o Estado, garantir nos institutos correcionais uma vida digna. O papel do Instituto Correcional é trabalhar para reinserir o presidiário na sociedade, que ele pague pelo seu crime e que volte e seja reintegrado na sociedade. Portanto, a pastoral carcerária ou os cristãos tomados individualmente não podem ignorar isto.
quanto possível, possibilitar-lhes esses, digamos assim, direitos constitucionais. Assistência médica, alimentação de qualidade e assim por diante. Por favor, esse discurso não quer de forma alguma tirar a culpa, a responsabilidade dos autores dos delitos, muitos deles hediondos, grotescos, repugnantes e assim por diante. Mas são seres humanos. Mas, além disto, o cristão que vai ao encontro do preso, que vai ao encontro daquele que está recluso, deve, antes de tudo, ser o portador de Cristo. Levar Cristo aos presos. Levar Cristo àquele que está nessa condição, às vezes, tão arrasadora. A conversão, Jesus a trouxe para todos. A mudança de vida pela graça de Cristo é uma possibilidade de qualquer ser humano. Moisés matou uma pessoa. Arrependeu-se sinceramente. São Paulo colaborou diretamente para a morte do diácono Estevão no final do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Arrependeu-se. O arrependimento é uma possibilidade para todos os seres humanos. Na prisão, muitos corações podem se converter. Muitos presos podem deixar a sua conduta pecaminosa. E tocados pelo Espírito Santo de Deus, podem fazer uma verdadeira, uma autêntica, uma profunda experiência de Deus e se encontrar com Jesus. O cristão, sozinho ou acompanhado, não pode esquecer isto. Ao visitar o encarcerado, ele não pode abdicar desse seu dever de anunciar explicitamente Jesus para aqueles corações. Primeiro, para mostrar-lhes se são culpados, se de fato cometeram crimes, delitos que os levaram à prisão, levar-os à consciência da gravidade dos seus atos e convidá-los a um sincero arrependimento, a uma conversão profunda, a uma mudança de vida. Para os não batizados, o convite a aceitar o Cristo, professar a fé e receber o batismo. E os demais sacramentos da iniciação cristã, a saber, a confirmação e a Eucaristia. Pregar explicitamente Cristo. Atingir aquele coração para que ele se volte para Deus e renuncie ao pecado. O cristão não pode abdicar disto. Deve também levar aquela pessoa a não se desesperar. Pois não são poucos aqueles que na prisão, apavorados, desesperados, angustiados, são tentados a tirar a própria vida. Seja por uma própria convicção ou perturbação pessoal, seja pelo contexto, muitas vezes, o contexto desfavorável no qual ele se encontra, conviver com outros presidiários que não têm Deus, um clima, uma convivência, por vezes, pavorosa, angustiante. Alguns se apavoram e se desesperam e querem tirar a vida. O cristão, diante disso, sabendo deste perigo, deste risco, deve ser o portador da esperança. E deve mostrar para aquela pessoa, para mim o viver é Cristo. Se perdi provisoriamente a capacidade de ir e vir, a liberdade, posso me reencontrar com Deus, posso mudar de vida, posso reparar os meus erros, posso me entregar ao Senhor, posso fazer a experiência de uma nova criatura. Levar explicitamente o Santo Evangelho para aquela pessoa. Levar a palavra de Deus que conforta, que salva, que liberta,
que dá esperança, que restitui a verdadeira alegria de viver. Para mim, o viver é Cristo. O cristão tem uma identidade. O respeito à dignidade do outro, às convicções religiosas do outro. Sem dúvida alguma, isso é um valor. Para nós, isso é fundamental, mas respeitar tais convicções não significa dizer omitir as nossas. Devemos, sim, ao visitar qualquer presidiário, devemos dar razões da nossa esperança. Estou aqui como representante de Cristo, falo em nome de Cristo. Trago para você a alegria, o gozo, a paz de Cristo, que também experimentou o que você experimentou, que foi presidiário como você, e que não se perturbou, e que não se apavorou, e que não se desesperou, mas confiou em Deus. Seja esta uma ocasião para você refletir sobre o sentido da vida, sobre a importância dos seus atos. Isso se trata de uma pessoa culpada. E se tal pessoa é inocente, o discurso evidentemente é outro, mas também para aqueles que estão na prisão injustamente. O anúncio deve ser de confiança, de esperança, de entrega a nosso Senhor Jesus Cristo, de uma paciência que não se resigna, mas também uma palavra que não admite o desespero, mas conforta, estimula, alegra. Cristo deve ser a causa da alegria de todos os presos. A visita aos presos da parte dos cristãos católicos, portanto, não pode ser uma visita parecida com a dos pagãos. Uma visita que só ouve ou que fala de futilidades, que fala de futebol, que fala da vida política, que fala disso, daquilo, outro, e não fala de Cristo. Estive preso e fostes ver-me. Jesus, na pessoa do preso, espera que nós falemos dele, que nós anunciemos o seu santo nome, que nós sejamos bem explícitos, bem claros, bem diretos a respeito da nossa fé. Somos portadores da fé. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, a celebração da Santa Missa nas prisões, a visita aos presos, sejam eles nossos familiares ou não. Se trata de um católico que vai visitar os presos, que vai rezar com os presos, ele é o portador explícito da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus, da doutrina da Igreja de Jesus. É esta a visita meritória. Este é o conforto que o cristão deve dar, pode dar, àqueles que estão reclusos, àqueles que estão privados de liberdade. Sim, por vezes a visita pode parecer tensa pela resistência, pela hostilidade. Às vezes o coração do presidiário é refratário a qualquer anúncio do Evangelho, mas o cristão não pode abrir mão desta convicção. Sou portador de Cristo. No presídio, eu sou anunciador da palavra de esperança, da palavra de alegria, da palavra da salvação, da palavra que é luz para os nossos passos, da palavra que dá sentido, que dá razão à nossa existência. Tal é, em síntese, a postura, a atitude do cristão ao cumprir esta obra corporal de misericórdia, visitar os presos. Até o próximo programa, quando refletiremos sobre a última obra corporal de misericórdia, enterrar os mortos. Boa semana para você.